Olá pessoal, começamos o mês de julho, mas nós ainda estamos falando sobre a doutrina da salvação. Nós temos ainda 4 temas que são bases importantes para a nossa compreensão da doutrina da soteriologia, ou como nós temos utilizado aqui, a doutrina da salvação. Então, eu acredito que você já percebeu que basicamente o que nós fazemos aqui nas aulas é uma introdução a respeito desses assuntos, visto que são muitas as perguntas, as nossas questões particulares que acabam se envolvendo dentro dessa doutrina, que é certamente uma das mais discutidas no nosso tempo, na história, e importantes para nós porque nós queremos, de fato, estar com Jesus na eternidade, e mais do que isso, que pessoas queridas para o nosso coração também estejam lá. Uma das missões da igreja é a evangelização, é o trabalho missionário, e necessariamente nós precisamos falar sobre a salvação. Então nós já falamos sobre a graça de Deus atuando na nossa vida, nós já falamos sobre eleição, sobre predestinação, nós falamos sobre a forma eficaz pela qual Deus nos chama, nós falamos sobre justificação e hoje nós vamos falar sobre um tópico da teologia chamado de fé salvadora. E eu preciso fazer aqui uma introdução a esse respeito para que a gente entenda em que aspecto, em que sentido nós estamos falando da fé e como ela atua ou como ela se manifesta na nossa vida, na vida dos eleitos, na vida daqueles que são verdadeiramente crentes. Então, uma forma da gente analisar isso, pensar sobre isso, é a de que a nossa vida, no nosso dia a dia, fora do aspecto religioso, me permita falar isso, porque, na verdade, na minha opinião, não existe nada na nossa vida que possa ser separado da nossa fé. Mas vamos fazer esse esforço de separar apenas para a nossa reflexão. Então, quando nós falamos sobre ter fé de que as coisas no nosso país vão melhorar, de ter fé de que a minha saúde vai melhorar, de ter fé que eu vou conseguir um emprego, nós estamos falando de um ato de crer, um ato de esperar, um ato de aguardar, e que, de fato, ele não difere em termos de emoções, de sentimentos, daquilo que nós chamamos de uma fé espiritual ou religiosa, porque, de fato, nós também esperamos coisas a respeito de Deus. É claro que existem distinções, muitas vezes quando nós falamos que nós esperamos, nós temos fé que nós vamos encontrar um emprego, nós não temos a quem recorrer ou em quem confiar. E quando nós falamos de ter fé em Deus e de que Ele vai conduzir as coisas na nossa vida, nós conhecemos o caráter dessa pessoa, o caráter de Deus. Nós sabemos que Ele é bom, que Ele é misericordioso, e isso nos sustenta, isso nos ampara na fé, né? E especialmente dentro da academia, da faculdade, desse mundo da ciência, é dito que o cristão ele precisa abandonar a sua fé. É como se a fé fosse algo que pudesse ser tirado de nós. E se a gente parar para pensar, o cientista ele também tem fé. Ele também acredita em algo que ele não tem como concreto, porque se tem concreto não precisa de fé, mas ele acredita que determinadas coisas, determinados pressupostos, determinadas afirmações que vão sendo levadas adiante, elas vão sempre acontecer da mesma forma. E podem ser que sim ou podem ser que não. O que eu quero dizer é que todos temos fé.
Um ateu, ele também acredita em determinadas coisas, mas ele faz uma decisão consciente de dizer que Deus não existe, que Jesus foi apenas um homem. Enfim, as coisas vão caminhando assim. Quando nós falamos sobre fé, né, e a qualificamos aqui nesse estudo como fé salvadora, nós estamos falando daquele pacote, como eu disse nas outras aulas, que nós recebemos, que é chamado de salvação. Dentro desse pacote, nós temos a justificação, que falamos semana passada, que é o fato de que a justiça de Cristo foi justo, não pecou, não agiu contra os mandamentos. Ele pega aquela justiça e ela passa a ser imputada, ela é transferida para cada um de nós, para que nós não sejamos condenados por causa do nosso pecado. Junto com a justificação, acontece também esse ato da fé. Então, se eu perguntasse para você o que vem primeiro para a gente ter um relacionamento com Cristo, se é o fato dele me fazer nascer de novo, como diz Jesus a Nicodemos, ou a fé, isso mostra uma diferença dentro da teologia, das linhas de teologia. Então, aquele pessoal que é chamado de arminiano, ele vai dizer que primeiro vem a fé, e porque a pessoa tem fé, então ela passa a crer em Cristo. Nós, da nossa linha de teologia, que é a teologia reformada, mas nós entendemos que isso é a própria teologia da Bíblia, né, o que está sendo ensinado, nós entendemos que primeiro Cristo faz com que a gente nasce de novo. Lembra lá daquilo que Efésios 2 fala a respeito de sermos mortos em nossos delitos e pecados, e aí nós somos vivificados em Cristo. Então a primeira coisa que acontece é Deus, através de Jesus, nos dar vida. E como Ele me deu vida, então Ele me dá também essa capacidade de crer nele, de confiar nele, no caráter dele, nas promessas dele, naquilo que ele me instrui como sendo o melhor, porque de fato eu acabo de ter uma experiência desse poder, que é o poder do novo nascimento. Você pode chamar de novo nascimento, você pode chamar de conversão, você pode chamar de vivificação. A gente está falando da mesma coisa, que é o fato de que em um determinado momento eu estou morto espiritualmente, Cristo age na minha vida e eu passo a viver, eu passo a ter vida, eu passo a ter consciência. Então, junto com e aqui a gente separa apenas para explicar, mas junto com aquele novo nascimento, com a conversão, vem o fato de Cristo me regenerar. Esse é o termo que nós usamos. Então ele me trouxe vida e ele me traz também a fé. Mas se fosse para a gente colocar em uma ordem lógica, em uma ordem cronológica, não sei se é possível a gente usar exatamente a palavra cronológica, lógica é um pouco melhor. Primeiro ele me faz novo, ele me vivifica, ele me faz uma nova criatura e depois eu tenho fé. Então veja que tem uma diferença nessa ordem, porque a primeira opção, que é a de que eu tenho fé e depois eu sou nascido de novo, implica que eu, como homem, faço uma escolha, tenho um papel na ajuda daquilo que Deus está fazendo. E quando nós falamos sobre primeiro Cristo me fazer nascer, para depois eu passar a crer, aí eu estou dizendo que é uma obra completamente divina. E é importante a gente entender que a Bíblia nos ensina que não é a nossa vontade, a nossa bondade, a nossa capacidade que nos leva a crer em Deus. Na verdade, todos os homens e mulheres da Bíblia, se você observar a forma como eles foram chamados, eles não buscaram por si só
pela sua própria força a Deus. Eles foram chamados, eles foram tocados, eles tiveram uma experiência com Jesus e aí então eles passam a seguir, né? Então, a fé salvadora ela se refere a essa característica, esse dom que Deus concede a cada um de nós, que é o fato de que nós passamos a crer, nós acreditamos que de fato Jesus existiu, de fato Jesus morreu e ressuscitou e aquilo que ele fez está sendo dado graciosamente para mim, para que eu viva essa vida de fé, para que eu viva, para que eu experimente, para que eu desfrute de tudo aquilo que ele fez. É claro que essa fé, ela vai se desenvolvendo, ela vai crescendo, né? Mas eu não posso, pelo que a Bíblia nos ensina, se eu sou um eleito, perder essa fé, deixar de crer. Exatamente porque ela não vinha de mim, ela foi algo que eu recebi depois que Cristo já me fez nascer espiritualmente. É dentro dessa concepção que nós entendemos que não é possível que eu me perca, que um crente verdadeiro abandone a fé e perca a salvação. Porque, de fato, até para que ele possa ter um contato com Cristo, já é uma consequência do fato de que nós não estamos mais mortos em delitos e pecados. E alguém que foi vivificado por Cristo não vai morrer mais por causa de um pecado, por causa de tudo aquilo que nós já vimos. Deus elegeu, os méritos de Cristo foram depositados na nossa conta, Ele mesmo nos renovou, Ele nos fez uma nova criatura, enfim. Não é possível que eu volte a uma condição anterior. Mas a Bíblia nos ensina que a fé, como esse dom de Deus, ela pode ser desenvolvida ou ela pode, de certa forma, ficar enfraquecida. E numa experiência particular, numa experiência pessoal do nosso dia a dia, nós de fato vivemos isso. Nós sabemos que tem dia ou tem uma época da nossa vida em que nós estamos mais encorajados, mais motivados para as coisas da igreja, para as coisas do reino de Deus. Nós estamos mais esperançosos com o nosso ministério, nós estamos mais empolgados com aquilo que Deus está fazendo no mundo. E situações podem acontecer em que nós ficamos mais abatidos, mais tristes na nossa fé, talvez um pouco cansados, né? Então, dentro desse aspecto da salvação, eu não posso ser mais ou menos justificado. Aquilo que Cristo fez é colocado sobre a minha vida de uma forma definitiva, ponto. Mas eu posso ter mais fé, eu posso desenvolver mais a minha fé e isso claramente vai ter consequências para a minha própria vida e para a vida da comunidade onde eu estou, né? Como membro desse corpo, à medida que eu me fortaleço, o sistema todo vai sendo também abençoado. E quando a gente está enfraquecido, o corpo todo sente, né? A igreja toda acaba sentindo isso também. É importante ainda, antes da gente ir para um próximo ponto, dizer que a fé salvadora, ou essa fé que é um instrumento, né, que nos comunica com Jesus, ele nunca é sozinho. Muitas vezes as pessoas confundem ou agem, talvez até por alguma ignorância, em dizer que a gente pode ouvir de repente, eu sou salvo e pronto, eu não preciso fazer nada para cooperar com isso, eu não preciso me envolver com nada. E nesse sentido nós precisamos nos lembrar daquilo que Tiago diz na sua carta, especialmente ali no capítulo 2, dos versos 14 e 17. Ali ele faz um diálogo dizendo, olha, se você diz que tem
que tem fé, mas você não tem obras, então está faltando alguma coisa. Por outro lado, a gente pode ter obras e não ter a fé. O que Tiago está discutindo nesse texto, irmãos, é que necessariamente uma fé genuína, uma fé que é o dom de Deus dado para o crente, ele é acompanhado de boas obras. Eu não tenho como ter uma fé genuína, ter um relacionamento com Cristo, essa fé ser um instrumento de Deus para que eu possa me comunicar com Ele e de repente ela não impacta a minha vida com relação às pessoas que estão à minha volta. Então, não é possível biblicamente nós falarmos que alguém é salvo, tem fé em Jesus, legítima, verdadeira, mas essa pessoa ela não se preocupa com aquilo que são os mandamentos de Deus, de Jesus, com relação à comunidade, com relação aos crentes, com relação às pessoas que estão fora da igreja e até mesmo com os inimigos. Se eu sou uma pessoa que tem a fé salvadora, eu vou agir em benefício, na tentativa de pregar o evangelho, na tentativa de diminuir as diferenças causadas pelo pecado. Então, por exemplo, um crente, é natural que ele se envolva em causas sociais, é natural que ele se envolva em reduzir as desigualdades sociais, é natural que ele seja compassivo no sentido de socorrer pessoas que estão passando por necessidade. Mais do que isso, o crente ele vai ter sempre a perspectiva de que as pessoas, ainda que estejam num mundo caído pelo pecado e deteriorado, que elas precisam, que elas têm de viver uma vida com dignidade, uma vida com honra. E não só eu penso isso como crente, mas eu me envolvo para que essas coisas aconteçam de fato na vida da minha comunidade e até mesmo daqueles que podem me considerar como um inimigo. Veja que eu não disse que as obras elas estão na frente, ou não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que se eu tenho de fato fé, essa fé é acompanhada de uma conduta que demonstra, ratifica e até ilustra isso na prática. Eu quero aí agora nesse momento final falar sobre 3 elementos que constituem então essa fé salvadora, essa fé legítima, isso de acordo com o que o Novo Testamento nos diz. A primeira parte é que a fé salvadora ela implica em um conteúdo, em um conjunto de elementos que nós cremos a respeito de Jesus. Então, por exemplo, eu preciso não apenas crer que Jesus existiu, mas eu preciso crer que ele é de fato o Filho de Deus. Eu preciso crer não somente que Jesus teve boas ideias, mas que ele é o Senhor e o Salvador da humanidade. E eu também preciso entender que aquilo que o Evangelho registra a respeito da vida de Jesus e a respeito das obras que ele realizou, como especialmente a obra da expiação, elas não são apenas um exemplo a ser seguido, mas elas de fato aconteceram. E o fato dele ser Filho de Deus, o fato dele ser o meu Senhor e o meu Salvador, e o fato de que aquilo que a Escritura diz que ele fez é de fato histórico, isso é aplicado então à minha vida. Então a fé salvadora ela tem a ver não apenas com uma impressão que eu possa ter a respeito do que a Escritura diz, mas eu preciso me apropriar do conteúdo do que ela diz, especialmente com relação à pessoa de Jesus Cristo. O que me salva não é a minha fé, o que me salva é a pessoa de Jesus.
A fé é o instrumento. Então, como um instrumento, parte disso é o conteúdo que eu me aproprio. O segundo elemento é com relação à minha convicção. O que isso significa, né? Falar sobre convicção e fé parece que é falar sobre a mesma coisa. E, de fato, é uma tentativa só de deixar um pouco mais claro. Mas a fé salvadora, nesse segundo elemento, ela tem a ver com não apenas eu achar interessante a história de Jesus, mas, de fato, crer que aquilo que ele disse precisa ser feito. E aquilo que ele prometeu que vai fazer, de fato vai se cumprir. E mais do que isso, eu passo a me relacionar com Jesus não como uma figura histórica, mas como alguém que está vivo e está presente na minha vida, me conduzindo, me santificando através do Espírito Santo, me instruindo e parte daquilo que eu estava falando sobre as obras da fé, ela se concretiza exatamente porque a minha convicção de que ele é real, isso impacta a minha vida, isso coloca essa convicção como algo extremamente importante sobre mim. Me permita dar um exemplo que talvez não seja o exemplo perfeito, mas você vai entender o que eu quero dizer. Existem pessoas que elas são tão convictas do amor que elas têm pelo time de futebol, por exemplo, que elas escolheram, ou a linha política que elas resolveram seguir, que quando a gente fala sobre aquela pessoa, esse elemento acaba quase que qualificando ela, né? Então a gente vai falar assim, eu estou falando do Paulo, o palmeirense, do João, o corintiano, do fulano de tal, o petista, do não sei quem, o Bolsonaro. Então, aquilo que a pessoa está seguindo, aquilo que é a paixão do coração da pessoa, ele se torna tão concreto que a gente começa a associar a pessoa com aquilo, né? E aí passa a ser quase que a identidade dela. Quando a gente fala que a fé cristã, a fé salvadora, ela tem que ser uma convicção para nós, e a pessoa de Jesus tem que ser o nosso Senhor, esse exemplo que eu dei aqui do time de futebol deveria acontecer conosco, né? Porque foi isso que aconteceu com a igreja no livro de Atos. As pessoas elas estavam tão empenhadas em imitar a Jesus, mas não só para aparecer, porque de fato elas tinham convicção de que o que ele falou era real, que o termo cristão, na verdade, ele era uma zombaria, né? Para dizer, olha, esses aí são os imitadores de Cristo. Mas aquilo que a princípio se tornou era uma zombaria, na verdade era um grande testemunho de que aquelas pessoas estavam vivendo de forma concreta o que isso significava. Então, quando as pessoas lembrarem de nós, elas deveriam lembrar de nós como crentes, como pessoas que estão seguindo a Jesus, né? Mas não porque nós somos inconvenientes, nós sempre ficamos jogando religião na cara das pessoas, mas porque a nossa convicção, a nossa experiência, as obras, os frutos que nós damos demonstram concretamente que nós somos pessoas que têm Cristo como amor da sua vida e vivem para esse Senhor. E um terceiro elemento ainda, com relação à fé salvadora, é o que nós podemos chamar de confiança, ou em um outro, tentando deixar isso um pouco mais claro, com relação à nossa dependência pessoal, né? Então, se eu tenho o conteúdo, que eu acredito que aquilo que a Escritura diz a respeito de Jesus
é real, se eu tenho uma convicção de que isso precisa ser aplicado na minha vida, então a consequência disso é uma dependência, é uma confiança, é desfrutar daquilo que Jesus disse. Então, por exemplo, não é errado nós ficarmos pensando sobre quando vai ser o final dos tempos, quando vai acontecer aquilo que a Bíblia fala e nós chamamos de Apocalipse. Mas dentro do que é dito do final dos tempos, Jesus traz muitas palavras de convicção do amor que ele tem pela igreja, do cuidado que ele tem pela igreja, da forma como ele vai estar presente na vida daqueles que são dele. E a gente vai falar mais detidamente disso alguns meses aí para frente a respeito dessas doutrinas, né, da escatologia. Mas o que eu quero dizer aqui é que se eu tenho fé em Jesus e ele disse que no que nós entendemos que vai ser o momento mais difícil da história desse mundo, ele nos deu palavras de confiança e ele empenhou o seu próprio nome dizendo que ele vai estar lá conosco, então eu não preciso ficar apavorado, não preciso ter medo. O que eu preciso fazer é depender, é confiar, é agradecer, é usufruir daquilo que ele garante que vai realizar. Um outro exemplo que eu posso dar com relação a essa questão da dependência, de depender de Deus, é com relação à medida que a nossa fé vai crescendo. Então, quando nós começamos a dar os nossos primeiros passos na fé cristã, nós temos dúvidas, nós temos inquietações, nós temos medos, mas à medida que o tempo passa e que nós nos dedicamos nesse crescimento, né, através da leitura da Bíblia, através da comunhão com os irmãos, através da evangelização, e não estou falando sobre sucesso em todas essas coisas, mas até dos entraves, porque na comunhão com a igreja nós temos alguns entraves, mas isso também serve da parte de Deus para trabalhar na nossa vida. Então, à medida que o tempo passa, nós vamos amadurecendo, nós vamos confiando mais, nós vamos nos afeiçoando, vou dizer assim, da pessoa de Jesus a um ponto em que nós relaxamos um pouco as nossas resistências e aí nós conseguimos desfrutar das bênçãos que ele tem para nós. Então, eu gostaria que você pensasse que a fé, ela traz esses 3 conteúdos, né? Um aspecto de que eu tenho algo para pensar e crer, um aspecto de que eu tenho uma oportunidade, uma abertura para aplicar isso na minha vida como uma convicção, e eu tenho uma oportunidade de desfrutar dessas coisas, e é exatamente nesse ponto que mora, muitas vezes, aquela diferença visível que nós vemos em um crente passando por uma tribulação, porque ele tem fé, e alguém que está pela força do próprio braço e muitas vezes se desespera. É por isso também que a gente fica muito confuso quando a gente vê um crente se desesperar. É humano, eu entendo, não é porque a pessoa se desespera que ela não é crente de verdade, mas nós, de certa forma, esperamos que alguém que conhece a Jesus, alguém que tem Jesus vivendo todos os dias na sua vida, que essa pessoa ela vai se conseguir, ainda que ela passe por um momento de desequilíbrio, ela vai conseguir se equilibrar, se voltar a si de uma maneira mais rápida, ela vai se centrar mais rapidamente, porque quando nós nos desesperamos, nós imediatamente passamos a clamar a Deus, ainda que seja em pensamento, e Ele vem em nosso favor, e a experiência que nós temos de viver com Ele vai nos acalmando, vai trazendo paz ao nosso coração, vai nos ajudando a enxergar as coisas com mais clareza.
Então, em resumo, e para nós concluirmos, a fé salvadora é um dom que nós recebemos da parte de Deus, já que Ele nos vivificou, que Ele nos fez nascer de novo, que Ele nos converteu, nós recebemos então a fé como um dom de Deus, como um instrumento para nossa comunicação, para nossa relação com Ele. E essa fé, ela sempre é acompanhada de uma vida, de um caráter transformado na medida da própria Escritura, daquilo que Ele mesmo deseja para cada um de nós. E nós vamos vivendo essa fé em comunidade e nós podemos alimentar essa fé e podemos ter um crescimento espiritual nesse sentido. A fé salvadora, então, em termos simples, é isso que nós pensamos hoje. Você pode colocar suas perguntas lá no nosso grupo e eu espero que Deus continue abençoando muito a sua vida. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.